Fala pessoal, Álvaro Analista, passando aqui para mais uma reflexão com você. A nossa vida ela é composta de diversos fatores, né? E eu queria falar aqui sobre 3 fatores muito importantes que compõem a construção da nossa vida, a construção do nosso eu, que são, vamos falar assim primeiro, o ser, o ter e o fazer. E aí eu vou explicar para vocês o que é esse ser, ter e fazer. O ser tem a ver com a sua identidade, né? Aquilo que você tem consciência, tá? A gente sempre vai falar de consciência, por quê? Porque aquilo que a gente tem consciência a gente controla. Tá? E diferente disso, se a gente não tiver consciência, né, se a gente agir por aquilo que está programado no nosso subconsciente, a gente vai agir de forma automática, né, e no piloto automático, a gente não vai ter o controle sobre isso, tá? Então por isso que a gente sempre vai falar sobre consciência, tá? Então o ser é aquilo que você tem consciência de quem você é, tá? E isso sempre tem a ver com a certeza que você tem. Então, quem é você? O que você pensa sobre você? Quais são suas vontades, seus desejos, aquilo que te move, aquilo que te motiva, do que você gosta. Se eu te perguntar quem é você, qual é a resposta que você consegue dar? Isso é uma coisa, não é uma coisa simples, tá? É algo que você precisa pensar sobre, você precisa trazer definição, precisa trazer clareza, né? Por quê? Porque a falta de saber quem é você, a falta dessa convicção, dessa clareza, é o que te impede muitas vezes de ser constante, de prosseguir, de fazer escolhas, de, de não ser influenciado, né, pelo ambiente, por pessoas, naquilo que não é seu objetivo. Tá? Então isso é algo que às vezes nos impede de progredir. Né? Então o ser, quem é você, tem a ver com a sua identidade. Tá? Então trabalha nisso, olhe para dentro de você, traz clareza, tá? Sobre quem é você. Se possível, responda essa pergunta. Tá? Faça-lhe por escrito. Se você não consegue responder, é algo que você precisa trabalhar. Então, vamos falar sobre o ter, tá? O ter tem a ver com a sua crença de merecimento, tá? Então, aquilo que você tem, aquilo que você estabelece como objetivo, aquilo que você vive na sua vida, o carro que você anda, a casa que você mora, a roupa que você veste, tudo isso tem a ver com a sua crença de merecimento, tá? Você não vai nem conseguir estabelecer objetivos se você não acreditar que você pode ter. Então isso é uma coisa que às vezes nos impede de progredir, de avançar, porque a gente não acredita, né, que isso é para nós. Então se você não acredita, você não vai nem estabelecer como um objetivo na sua vida. E se isso não for um objetivo, você dificilmente vai conquistar isso, vai caminhar na direção disso. Tá? E o terceiro fator tem a ver com a sua capacidade, né, que é o fazer. Então, ser, ter e fazer. A sua crença de capacidade, ela vai determinar aquilo que você faz. Então, muitas vezes a gente faz as coisas mediante as demandas que nos surgem, as demandas que aparecem. Muitas vezes a gente faz
para buscar a aprovação, muitas vezes a gente faz para se sentir pertencente, né, àquele meio, aquele ambiente, aquelas pessoas, tá? Enquanto a nossa capacidade ela for determinada pelo que está externo, né, pessoas, ambiente, e não por aquilo que nós acreditamos que somos capazes, né, e na maioria das vezes a nossa régua ela está abaixo, né, daquilo que a gente realmente pode, aquilo que a gente realmente é capaz, né, porque a nossa crença está abaixo em relação à nossa real capacidade. E isso só muda se a gente trabalhar nisso, se a gente olhar para dentro, se a gente buscar melhora, né, nessa capacidade, né? Então esses são os 3 fatores importantes, né, para que a gente avance, para que a gente cresça, para que a gente melhore, né? Eu gosto muito de fazer comparativos com uma construção, né? Porque a nossa vida é uma construção. A gente está, durante todo o processo da nossa vida, durante toda a nossa vida, nós vamos estar sempre construindo algo, tá? E às vezes você pode falar assim, mas a minha vida não avança, a minha vida está parada. Exatamente porque a construção da sua vida está parada. Uma construção, o que ela precisa? De um projeto, ela precisa de matéria-prima, né? Ela é composta de várias coisas, né? E ela precisa de movimento, ela precisa estar em constante ação, ela precisa estar em evolução constante, né? E que uma obra parada realmente ela não vai chegar a lugar nenhum, né? Ela não vai ter resultado nenhum. Então eu gosto muito de fazer essa comparação porque eu trabalho nesse meio, né, na construção civil, e eu entendo bastante disso, então isso faz muito sentido para mim. Então por isso que eu vou sempre trazer essa comparação com a construção, tá? E a nossa vida ela precisa desses 3 fatores muito bem definidos, muito bem trabalhados, tá? Então para isso você precisa olhar para dentro de você e ver. Se você conseguir, pega um papel e escreve. Olha para dentro de você porque as respostas estão aí e tenta escrever, colocar num papel os seus pensamentos, suas ideias, de quem você é, né? Então ser, ter e fazer. Quem você é, o que você acredita que você merece, né? Começa listando os seus objetivos, aquilo que você está buscando, construindo, isso vai te dar uma clareza da sua crença de merecimento e a sua capacidade, né? O que você é capaz de fazer, né? Como que você pode contribuir, né, para o mundo, para as pessoas à sua volta, profissionalmente, nos seus relacionamentos, tá? Então, tenta listar essas 3 coisas: ser, ter e fazer. Identidade, merecimento e capacidade. Beleza? Espero que você pense, tá? E se surgir alguma dúvida, alguma demanda, uma pergunta, escreva nos comentários aqui, manda um direct, que aí a gente pode estar conversando melhor. Beleza? Um abraço, até a próxima.